Olha só, o Arilson está perguntando, Diego, qual é o momento certo de sair do emprego tradicional e partir para ilustrador? Ah, Como saber os valores que posso atribuir aos meus trabalhos? então, essa é uma pergunta boa, tá? É, quanto vale o seu trabalho é quanto alguém está pagando por ele. Acabou, simplesmente. Escolhe um número qualquer, cobra esse número. Não pagaram? Um cliente não pagou, dois não pagou, você desce um pouco. Ah, ok, beleza. O cara pagou o valor X. Da próxima vez você cobra X mais um pouquinho. Você vai subir no máximo que você puder. Você tem que cobrar sempre o máximo que o cliente pode pagar. É isso. Agora, quando sair do emprego tradicional para viver de ilustração? Você tem que fazer um cálculo da sua renda anual, porque você vai ter oscilação, meses que você vai ganhar mais, meses que você vai ganhar menos. Então você tem que ter um balanço anual do que você está faturando com ilustração. Aí uma vez que o faturamento com ilustração superar o do trabalho tradicional, é o momento de começar a pensar. Mas é uma transição, é devagar, entendeu? Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Diego, eu sou ilustrador, concept artist, trabalho aqui na Ubisoft Suécia como senior concept artist. Estou aqui com a minha esposa Mariana, e a gente, que também é ilustradora, concept artist, e a gente faz essas lives para compartilhar conhecimento, responder perguntas da galera, fazer análise de trabalho. Se você quiser ter o seu trabalho analisado, manda pra gente, tu vai encontrar o link aí na descrição, vai ser um prazer dar uma olhada no teu trabalho e te ajudar a melhorar. Esse aqui é o nosso site, blackfoxworkshop.com, dá uma olhada lá. Esse aqui é o nosso Instagram, segue a gente lá, não deixa de olhar o IGTV. Esse aqui é o meu ArtStation, para quem quiser conhecer o meu trabalho um pouco mais de perto. ArtStation da Mari, para quem quiser ver direitinho o trabalho dela. E esse aqui é o nosso grupo de estudos, grupo aberto aí para você postar seu trabalho, onde a gente pode acompanhar o seu desenvolvimento, sua evolução. E aqui a gente também coloca briefings para ajudar a galera a desenvolver um portfólio com uma pegada mais profissional e assim ajuda a aumentar as chances de contratação. Tá rolando aí o briefing do Grifo. A galera tá mandando bem. Isso aí, pessoal. Tem que ir fazendo, vai postando. Ó, estudinho legal. Show. Vamos lá. Se tiver alguém que queira que eu dê uma olhada no trabalho, posta lá no grupo e me marca. Ou se já tiver postado, só me marca lá, que eu vou dar uma olhada. Diego, te marquei lá, Pera aí, então. no do Eduardo, que tá como Uter. Ah, só avisando também, tira a tela, bota no seu Facebook aí e coloca aí a censura e depois você Ah, habilita a tela tá. novamente. Achei. Tu acha que precisa borrar isso aqui? Sim, acho melhor, vai que para não ter Ah, problema. foi. Show. O Alexandre tá perguntando. Nossa, não precisava ser tudo assim, né? Era só um pouco, só um de um lado e o outro do outro. Ah, tá. Isso aí é para prevenir mesmo. Falei, caraca. Mas aí voltando aqui, o Alexandre tá perguntando: a cor do trabalho não é em função Ih, gente, tô cansada, vou ler de novo. A cor do trabalho não é em função da finalidade do trabalho? Se ele não será impresso, para que se preocupar com as cores? É Não, da forma não. Então, game, certo? mas às vezes você manda pro seu diretor de arte e no computador dele tá completamente diferente. É uma parada de equipe, né? Você faz aqui, você acha que tá de um jeito. E aí você manda, o que acontece normalmente é que os escuros estouram. Fica tudo preto sólido, entendeu? Eu lembro que na CD Projekt a gente, cada um fazia no seu monitor e a Art Review era numa sala, numa TV gigante lá. E as cores sempre mudavam muito, entendeu? Mas o que a galera falava? Então, o pessoal que vai jogar o jogo, ninguém tem
uma TV super calibrada. Tem que funcionar no computador, tem que funcionar aqui também. Se está estourando aqui, você tem que recuar um pouco. Porque o que interessa é como é que vai ficar lá no monitor do cliente, né? Então você tem vários tipos de monitores. Então não pode ser um trabalho tão sensível a ponto de, não, nesse monitor destruiu o meu trabalho. Isso normalmente não acontece. Né? Fica ligeiramente mais escuro, ligeiramente mais claro. Mas é óbvio, você quer saber como ele está na real, né? Por isso, eu lembro que tinham algumas. Você tem uma escala de cinza, né? Eu já vi um jeito de regular assim. O cara bota a escala de cinza numerada, de 1 a, sei lá, 25 cinzas. Se algum dos cinzas estiver repetido, né? É porque a distribuição de valores não está boa. Né? Provavelmente deve ter para Já deve ter para calibrei cor impressora também. assim. O quê? Não ouvi, Mariana, Eu foi já mal. calibrei impressora assim. Ah, é? Com os quadradinhos? É, com os quadradinhos, Eu lembro que eu já exatamente. abri, Aí eu tem um abri. número X de cinzas e se tivesse menos é porque não tava bom. É. Eu lembro que aí eu abri, tem os quadradinhos tudo certinho, depois tinha um retângulo lá de 3 quadrados no meio. Opa, tem que mexer aqui. E aí você vai ajustando manualmente até você ver os quadradinhos todos. Não sei se ainda fazem isso, né? Eu lembro que foi muito antigamente. Agora, eu usei esse Spider que parece que deveria ser uma parada muito boa, mas não sei se eu usei errado, o pessoal de TI também não sabia usar, eu deixei pra lá. Já estava na hora de comprar um monitor novo. O meu monitor novo foi parecido com o do trabalho, então ó, tá ok. Mas saber, né? Você nunca sabe. Então, como não fazer um trabalho tão sensível? É separar com mais evidência as famílias de cinza. Tá? Então, o que é médio, ele é médio. O que é escuro, e o que é claro, simples. Às vezes a galera faz um médio que é tão escuro que ele está ali vizinho da família dos escuros. Aí mistura. Quando você separa as famílias com clareza, isso não acontece. Vamos lá, então. Esse é o trabalho. Tá, depois eu leio outra Não, não. pergunta. Tá, então deixa eu perguntar pro final. Deixa eu só avançar um pouquinho nesse. Vou tentar ser mais breve, tá? Nesse aqui. Ó, tá trabalhando com a monocromia quente, beleza. Trabalhar com os quentes é ótimo. Você pode no final jogar umas notinhas. Olha lá, tudo quente bonitinho. Umas notinhas mais rosadas para esfriar aqui e ali. A gente fala às vezes de esfriar, nego pensa sempre em jogar o azul, né? Você jogar só a mesma cor aqui, ó. Peguei, ó, super quente. Só desci a saturação, ela já vem esfriando. Ó, tô pegando aqui. Opacidade caiu, peraí. Ela já vem esfriando pra caramba, tá vendo? Esfria muito. Então, o controle de saturação nem sempre é entrar com frio, tá? Controle de saturação é simplesmente controlar a saturação, como o nome diz. Não é esfriar com azul, verde. Tá? Você tem que manter a relação de familiaridade entre as cores e fazer isso bem devagarinho. O que acontece é que muitas vezes a galera não tem sensibilidade perceptiva para ir devagar, então dá o salto. Se for o caso, deu o salto, né? Estourou. Baixa pra caramba a opacidade, então não tem desculpa para não controlar direito. Tá? Não tem nada a ver com esse trabalho aqui não, tá? Tô só falando para fazer para frente. Tá. Nesse caso aqui, o que eu faria? Faria mais alguns outros testes aqui no shape dos chifres, tá? Esse chifre tocando a mão aqui não tá legal. Essa mão também, você precisa de uma foto aí, uma referência boa para fazer essa mão, tá? Ó, você pega um fluxo legal aqui, ó, vindo aqui do pescoço, ó, e joga para cima já no chifre, sem dar essa quebrada muito grande aqui, tá? Ó, já fica mais Olha só, elegante.
A Fala. Leca tá falando aqui, tô achando o braço de baixo muito pequeno, me incomoda um pouco. Eu nem tinha reparado que embaixo era um outro braço, Ah, realmente me tá. incomoda também, tá bem pequeno. Aham. Acho que ele tentou botar assim em escorço, né, mais apontado para a câmera, que reduziria, mas de fato tá meio pequeno mesmo. O Edu... Gente, hoje tá difícil. Tudo bem. Ah, vamos lá. O Eduardo tá falando aqui. Meu plano com isso aí foi fazer um concept de uma divindade para um mundo que tô criando, com foco no grotesco. Legal. Legal, contanto que você faça um grotesco belo. Ai. Aqui eu jogaria o material dos chifres, tá vendo? Aqui na direção, cobrindo os olhos com o material dos chifres, como se fosse uma máscara, tá? Eu acho que funciona melhor do que deixar ela como se fosse. Parece que está coberta de pele, né? Ó, uma parada legal aqui que eu gostei. Você fez um meio contraposto aqui, tá vendo? Isso é legal. Um ombro para o alto, o outro ombro para baixo, tá? Sempre funciona. E aí o que você tem que ter também com relação a isso é um quadril para o alto e o outro para baixo, em direção oposta. Agora, esses dois braços aqui, eu sempre falo para a galera, tem que pegar um meio termo aí entre o que é funcional e o que é bonito, tá? Então, você tem umas ilustrações aí de tipo aquelas deusas indianas, né? Que aí parece que os braços saem das costas, como se fossem. Como eles fazem na dança mesmo, alguém atrás fazendo lá o movimento. Se você tem um braço aqui, cara, e não funciona, o de cima não funciona direito. Tá? E aí eu removeria. Eu não deixaria ela com dois braços, não. Eu até faço um esquetinho lá em 3D, né, no curso de anatomia, que eu mostro. O que você tem aqui? Ó? Você tem a estrutura do peitoral aqui. Ó. Deixa eu botar de outra cor. Você tem a estrutura do peitoral. Aqui tem o externo, clavícula e o ombro aqui, né? O ombro aqui cobrindo. Você, para ter um outro braço funcional, você vai ter que ter uma cópia, mesmo que reduzida, dessa estrutura. Né? Vamos imaginar aqui que ela tem um outro mini externo aqui. E aí você tem a estrutura aqui do peitoral para poder fazer o movimento de fechar o braço e um mini deltoide aqui. Aí aqui bem mais embaixo, tá vendo? Você vai poder ter um outro braço. Você tem que ter esse espaço aqui para os dois braços funcionarem. Tá? Você tendo um outro braço saindo aqui da axila dela vai impedir ela de mexer os dois braços adequadamente. Mas eu simplesmente removeria até para ler a silhueta dela. Olha, eu Fala. acho que colocar os outros braços vai dar um trabalho, mas acho que dá pra ficar bem legal. Dá pra fazer um Tem negócio bem um bacana. tem um outro jeito que você pode colocar ele saindo mais das costas, né? E aí você tem que replicar um outro tipo de estrutura lá. Não precisa saber disso não, você só sugere alguma coisinha assim que já fica crível, tá? O que não pode ficar é obviamente disfuncional, como era o caso aqui. Eu lembro quando eu jogava RPG, né? Moleque, né? Devia ter o quê? 12 anos. Sempre desenhava meus personagens e tal. E aí tinha os personagens com a garra, né, de Wolverine. E tinha um colega que ele tinha um olho muito bom, né?
Eu não desenhava não, mas ele enchia o meu saco com os meus desenhos, corrigindo. Esse braço tá maior que esse aqui, aí pegava assim o compasso, né, num braço e jogava no outro. Né, o braço estava aumentado, ele rodava com o compasso. Olha só, se a gente jogar para baixo, você vai bater lá no joelho, ó, no meio da coxa. E eu ia falar uma parada bem específica. Eu desvio muito, cara. Tá falando o que antes disso aí? Lembrei. Vamos ver se alguém E, tava prestando atenção. Ah, já lembrou. é. E aí eu fiz um personagem com tipo Wolverine, desenhei ele com a garra gigante, assim. Ele falou, cara, a garra vai ficar dentro do antebraço. Ela não pode, em hipótese nenhuma, ser maior que o antebraço. É esse tipo Fala, de. pô, cara, me deixa. Foi encaixar pra caramba. Dava uns 2 antebraços. Assim. Parecia uma espada em cada. 3 espadas em cada braço. E é esse tipo de parada que a gente tem que evitar, entendeu? Aquilo que é obviamente disfuncional. Agora, o resto com relação ao design eu acho que tá legal. Gostei dessa variação que você botou esses chifres aqui, ó, mais claros na ponta. Eu consigo visualizar eles até com certo nível de transparência. Eu acho isso aqui muito bonito também, esse material aqui. Essa parada acontecendo aqui em cima. Lembrou alguma coisa da Witchblade, né? Pode trazer um pouco mais aqui para baixo. Tem na costela também. Ó, essas costelinhas aqui, ó. Muita repetição do mesmo formato, tá? Ah, Diego, mas é assim, pô, não... A questão é que você pode quebrar o ritmo. Se às vezes você tem pele dobrada aqui na direção esticada, né? Tem músculo, a musculatura oblíqua aqui, você pode valorizar para quebrar um pouco esse ritmo. Tô falando que visualmente, repetições rítmicas desse jeito tendem a não funcionar. Tá? Fique esperto aí. Você não quer deixar ela muito musculosa, um outro artifício que você pode usar é repetir esse padrãozinho ali dessa armadura por aqui também em algum grau. Diego, o Alan tá perguntando se personagens de 4 braços necessariamente têm um tórax mais alongado. Não, você pode ter qualquer... existem várias formas de você resolver o problema, tá? Essa foi uma estrutura que eu sugeri. Né? É como o nosso braço funciona, mas você pode ter, por exemplo, um outro grupo peitoral funcionando por baixo daquele, como se tivesse 2 camadas de músculo. Aí você estica ele e joga para baixo. Mas não precisa ficar pensando muito nisso. Você tem que justificar um pouquinho para parecer real, tá? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que em relação às cores, ele tem que integrar mais o corpo com relação ao rosto. Tem umas cores bonitas ali no rosto e tal, tem os amarelados, que não tem no corpo, não tem Sim. na mão, entendeu? Você pode trazer também, que fica bem legal. Ó, essa parte aqui acho que ficou muito grande, tá? Olha, ele falou que queria deixar ela bem magra mesmo, bem, bem, bem magra, que ele fazia as garotas tudo musculosa. Ah, tá. Mas dá pra deixar ela bem magra, maneira mesmo, entendeu? Não, eu Botar acho que umas entradas eu acho na que eu falei do bochecha. Oi? Sim, eu acho que é porque eu falei da musculatura aqui na lateral para quebrar o ritmo da costela. Uhum. Não sei, mas o que eu tô falando é o seguinte: diante do que ele acabou de colocar, que queria deixar ela bem magra mesmo, é porque ele usou uma palavra aqui que eu não vou Tá. repetir, porque sei lá, né? Agora tô preocupada com o negócio de censura aí. Mas bem, bem, bem magra mesmo, entendeu? Ah, E aí, para ser bem magra do jeito que ele descreveu, ela pode ter umas entradas na bochecha, pode ter as costelas, né? A barriga entrando mais ali.
para as costelas. É. Mas tá no caminho, tá? Não vou avançar muito mais que isso aqui, não. Sim, tá muito legal. Eu já tô imaginando 1000 coisas aqui para continuar. É. Tá bem legal, sim. Só tomaria cuidado com esses espinhos aqui, tá? Eles parecem muito grandes pra mim. Olha só, uma outra coisa que eu acho que você tem que prestar atenção também é em definir um claro-escuro para personagem em geral, né? Mas principalmente para essas partes que não são corpo humano. No braço ali não dá para ver claramente o que era de luz, o que era de sombra, e nenhum dos braços. Na parte mesmo que não é corpo humano, isso não tá bem definido. Sim. Olha, esse chifre aqui de baixo, cara, também tá bonito. Eu tirei aqui agora pra comparar. Aí, botei a censura, não adiantou de nada. Eu prefiro. Bota de novo, Diego, para não dar problema de tirar do ar. Bota, Tá. só duplica essa parte aí. Não é, eu prefiro também com outro chifre. Eu gostei do outro chifre. Do de baixo, né? Sim. Esse. Não gosto do de cima. Eu acho que esses dois de baixo fazem falta. Mas tem que ser legível, tá? Aqui não dá pra ler a curva dele direito. Não tá Sim, aparecendo. te marquei. E É, eu tem também muita gostei coisa da aqui. ideia dos 4 braços, mas tem que ser bem trabalhado. É, outros braços você pode ter uma outra estrutura de omoplata atrás, por exemplo. Eu não lembro Falei? quando, não lembro quando. Nesse caso aqui, para essa imagem, é só jogar que você não está mostrando a estrutura, então ele fica meio atrás, né? Vai ficar em outra posição. Mas aqueles chifres estavam deixando ela mais poderosa. É, só recorta eles daí e descola da mão, porque não pode ficar colando ali na mão. E eu acho que basicamente é aquilo que eu falei, tem que ter uma definição da luz e da sombra em cada parte dela, porque senão fica muito Difícil de ler. desorganizado. É. Ainda tenho dúvidas se. Talvez assim, peraí. Eu prefiro com grandão, Prefere com grande? mas só desencosta ele da mão. Eu não sei. Eu acho que talvez 100. Mas Aí já entra na questão de gosto pessoal Na mesmo. questão de gosto. Bom, eu tô falando assim, eu prefiro grandão dentro do que eu estou entendendo da imagem. Pode ser que não seja o que eu estou entendendo. Não, sim, tá legal. Na verdade, assim, eu gosto dessa forma, desse shape, mas o que que é o chifre? Eu não tô entendendo. Ele tá pra trás, ele tá pra frente? Cadê ele do outro lado? Ou ele é a parte de trás da cabeça, entendeu? Não tá claro. Não dá pra entender. Mas enquanto forma, enquanto shape abstrato, tá bonito. Então, acho que, de repente, se for do seu gosto, como o Diego falou, é questão de gosto, você pode manter, mas você tem que fazer ele ser funcional. Deixar claro o que ele é e aonde ele tá. Só é uma perninha levantada, Diego? É. Gostei. Tá, então é isso, cara. Essa aqui é a direção mais ou menos que eu traria. Acho que tudo que a gente falou aqui, o que faz mais diferença em termos de design são pensar nos braços e cobrir os olhos com o material do chifre. Todo o resto é mais com relação à execução, pose do personagem, um pouco mais dinâmica, claro escuro. Pode ser válido também você ter o personagem numa pose mais neutra, tipo em A, ou parado, relaxado em contraposto, e só fazer uns rabiscos bem grosseiros para decidir algumas coisas de design, fazer algumas variaçõezinhas só para você mesmo decidir.
Pode ser até em cor sólida, sabe? Mas é isso, cara. Manda bala aí. Isso aí, show de bola. Asa no chifre? Alguém tá comentando aí. Não, não sei. Lá tem um 3D disso, legal. Beleza, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí que eu respondo. A gente já vai encerrar. Ah, gente, cola aí. Tiveram umas perguntas lá em cima que eu não consegui ler. Eu sempre leio o chat de baixo pra cima, né? Vejo a galera comentando aqui, é outra parada. Obrigado pelas dicas e críticas, pessoal. Fico muito grato. Falou, cara. Foi um prazer. Ronaldo tá falando. Pode ser algo do tipo definir os claros em 25% de preto, médios em 50% e escuros em 75%? Ou é algo mais particular do artista mesmo? Então, é mais particular mesmo, mas a galera normalmente sugere escolher um e deixar pouquinho, tipo 5, 10%. Né? Um outro deixar claramente como maior volume e o intermediário, entendeu? Então você pensa mais ou menos como se a sua ilustração tivesse uma tônica, olha, essa é uma ilustração escura. Tá? E aí você coloca aí uns 70% dela mais escura, deixa 5% para o claro e o restante para os médios. Mais ou menos isso. Mas não dá para você... Cada composição é uma composição. Essa parada de separar assim por porcentagem é só para didaticamente deixar claro que você tem que procurar uma relação dinâmica entre as massas de valores, entendeu? Você não pode jogar 50% claro e 50% escuro. Aí elas se anulam. Quando você tem uma relação dinâmica, você tem movimento. E dinamismo é movimento, né? Então, você vai balancear. É estudo, né? Tem que fazer estudo de manchinhas abstratas. Pegar os mestres ou os ilustradores mais antigos que você goste, fazer uns estudos de claro e escuro, evidenciando essas três principais famílias, mas focando só nas grandes massas, as massas abstratas, de médio, de claro e de escuro. O Alexandre está perguntando aqui. O lance é manter os contrastes corretos, então... Não existe correto, né? É legível. E deixar as famílias bem separadas. Não pode nunca haver confusão entre as famílias. Eu não posso olhar para um trabalho e me perguntar, pô, isso aqui era de luz ou isso aqui era de sombra? E não saber o que está acontecendo. Isso aqui está em qual família? Está na família dos médios, dos escuros ou dos claros? E não saber. Então eu tenho que ter uma clareza mental do que está acontecendo dentro do quadro. Né? É claro, isso é complexo, principalmente para a galera que está começando. Por isso que a gente começa estudando com escultura grega, que aí você tem um valor local, porque essa relação vai acontecer dentro de cada área de cor. Né? Então, você tem essa divisão geral e depois você tem a divisão por área, que é como se você pegasse aquela região, vamos supor que o personagem dividir os médios, os claros e os escuros dentro do personagem. Mas ele está usando uma blusa preta. Então é como se você pegasse aquela seção da ilustração, você vai manter as relações, mas você vai trocar de tom, né? Jogou, manteve as relações, igual na música mesmo, né? Você só subiu o tom, tchum, desceu o tom, tchum, mas as relações estão lá. A distância entre um cinza e o outro ainda é a mesma. Eles só estão posicionados em um outro momento da sua escala de claro-escuro. Diego, o Fernando está perguntando. Sempre fico na dúvida se na hora de uma entrevista de emprego devo levar o meu portfólio físico ou se só mostrando um dia antes no digital tá ok. O que fazer? Então, normalmente
eles vão te levar para uma sala com um computador e vão abrir o seu portfólio lá na sua frente, tá? Mas você pode levar como backup, às vezes leva até no celular mesmo, né? Como se fosse só backup, não só para principal. Ou você pode perguntar, simplesmente perguntar, olha só, mandei meu portfólio aí, a gente vai... Vocês vão precisar que eu leve um portfólio físico? Eles vão responder sim ou não. Mas normalmente não é necessário. Eles perguntam, você trouxe alguma outra coisa ou mandou? Porque às vezes você tem um monte de sketch que você não posta no seu site, né? Não posta publicamente. Aí você manda para eles ou leva no dia, no pendrive, mas normalmente a reunião acontece numa sala lá com computador para eles abrirem e vocês vão conversando, imagem por imagem, eles vão fazendo pergunta o que você tinha em mente quando fez essa imagem, por que você gosta mais dessa do que aquela, qual que você gosta mais e por aí vai. E aí você vai se explicando a razão por trás das decisões de design que você tomou lá no design lá dos personagens, dos cenários e tal. Tá? Mas com relação ao portfólio, se na dúvida pergunta, mas normalmente não. Você não precisa levar o seu portfólio físico. Diego, a Leca está perguntando: como eu sei se já estou pronta para aceitar trabalhos de ilustração? Para aceitar? O quê? Desculpa, fala de novo. Não ouvi Como direito. eu sei se estou pronta para aceitar trabalhos de ilustração? Você não sabe. Se Não. tem gente entrando em contato com você pedindo seu trabalho. Não, eu acho que ela tá falando de você tem condição de executar. Porque um trabalho. Não, ela falou aceitar. Se ela Então, tá falando aceitar, é porque alguém entrou em contato com ela, querendo o trabalho dela. Então, essa etapa já foi resolvida. A pessoa quer o trabalho dela. Agora, a dúvida é, ela consegue entregar numa situação de trabalho profissional, onde você tem alteração de cliente, prazo e tudo isso, entendeu? Eu acho que nesse sentido. Se já tem pessoas entrando em contato, é porque para esse nível de cliente já está ok, tá? O trabalho que está no seu portfólio. Só que quando a gente faz um trabalho de portfólio, a gente não tem restrição nenhuma. Eu posso demorar 2 meses no meu trabalho. Eu não tenho nenhum pedido de alteração. Eu não tenho nenhuma restrição técnica, entendeu? Eu acho que o jeito de saber de que ajuda, né? Você vai ter que fazer aceitar, né? Você pode aceitar e ver. Porque você entra num estado de pressão que te ajuda a se mexer. Né? E o que acontece? Não vou entregar, acabou. Não interessa o que aconteça. Eu já fiz trabalho e fiquei 3 dias sem dormir para entregar o trabalho. Aproveita a galera que é nova aí e cai dentro. Mas uma abordagem mais segura é você fazer uma simulação. Né? A gente, quando começou a colocar os briefings, a gente dava uma semana de prazo. Porque é mais ou menos o que o mercado pede, 1 semana, 2 para ilustração no máximo. No máximo não, né? Tem cliente que vai te dar 1 mês e tal, mas já não é interessante. O interessante é fazer em 1 semana. Então, se você consegue executar um concept não, uma ilustração em 1 semana, porque o concept o prazo é bem menor. A ilustração em 1 semana, o ideal é falar para gravar, né? Quando você grava, você sabe exatamente o tempo que você usou. Mas tem também o tempo de... Fala. Não, eu ia falar que isso é verdade, porque às vezes você tá achando que fez, nossa, fiquei o dia todo trabalhando hoje, quando você foi ver, você não ficou tanto tempo trabalhando assim. Então é bom você contabilizar a Vera para saber. Só que uma outra variável é que, você gravou, usei 10 horas para terminar esse trabalho. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não tem essa energia mental de colocar essas 10 horas seguidas, entendeu? A pessoa, principalmente no início, vai fazendo muito intervalo para descansar, para relaxar a mente. E que é necessário no início, porque se o cara está estressado, ele começa a destruir o trabalho em vez de melhorar. Mas você tem que fazer essas simulações, entendeu? E quando você tiver com seus primeiros trabalhos, o que vai acontecer é que você vai ter que combinar com eles, entendeu? 1 semana, 1,5, 2 semanas. Quanto mais prazo eles puderem te dar, melhor. Sim. E aí você cai dentro. Tudo depende também quanto tempo você vai estar trabalhando. Você vai, sei lá, pegar na ilustração só depois do trabalho, só depois da faculdade, ou você vai trabalhar nela em tempo integral. Tudo isso depende, tudo varia.
só testando mesmo. Você tem que testar, ver como é que você vai ser, procurar trabalhar da melhor maneira possível dentro da pressão, porque tem pressão, né? Colocou prazo ali, você já começa a ficar. Mas é fazer o melhor que você pode dentro das circunstâncias. Isso aí. Peraí que tem mais uma pergunta aqui. Aqui, ó, achei. O Luiz está perguntando. Alguma dica para reconhecer propostas de freelance que são furadas? Ah, quando o cara não tem site, né? Essa é uma parada que eu recebi outro dia. Era um trabalho que parecia super legal. E, pô, manda o site pra. O cara não tinha. Cara, isso é muito estranho. Aí eu deixei pra lá. Mas quando é uma empresa que nunca ouviu falar da empresa, até as empresas que você conhece, volta e meia Depende tem algum também. problema, Tem muito, mas tipo, a galera que faz commission, nem é. sei como é que fala. Não tem preço, entendeu? É um Para negócio. pessoa física não tem jeito. Faz para pessoa faz para Olha, teve pessoa uma vez. física, você tem Uma pe- que Pera aí, não, você tem que pedir metade do dinheiro antes, não tem jeito. Fala, Maria. Não, eu ia falar que teve uma vez que um cara entrou em contato comigo com um projeto bem legal, muito bacana. E aí ele pediu acho que 2 ou 3 ilustrações, ou 3 ou 4, alguma coisa assim. Pagou adiantado, Sumiu. adiantado foi. E sumiu. Ele nem pegou, nem. Eu fiz, né? 2 ilustrações, eu acho. Depois tinha que entregar mais 2. E ele desapareceu. Eu não consegui nem entrar em contato com ele para mostrar o resultado do trabalho, entendeu? Ele simplesmente evaporou. É. Falei, nossa. O projeto deve ter babado, a galera deve ter desistido, sei lá o que aconteceu. Mas normalmente é o contrário, né? Mas é isso. Agora, Mas quando é uma empresa mais conhecida, o protocolo é o seguinte: você entrega o trabalho final e eles vão te mandar o invoice, né? Ou às vezes eles mandam, você só assina, ou às vezes você manda, você tem que ter o seu invoice pessoal e manda para eles. E eles te pagam 30 dias depois, entendeu? Aí é bom pra galera já se planejar com relação a isso. Pra ilustração, tá? Mas é isso, ó, o eu Arthur vi tá uma situação de um cara que fez uma escultura, né? E era uma empresa conhecida também. Ele fez a escultura de um super-herói lá e simplesmente não pagaram o cara, né? Ele ficou cobrando e nada. É só ignorar. Aí o maluco botou a escultura, o download da escultura pra impressão público, no ArtStation dele. Botou o link lá, postou a escultura, explicou a situação, mencionou o cliente, botou o link pra galera baixar e imprimir. Porque é chato, você não tem muito o que fazer mesmo, né, cara? O cliente quiser te dar calote, às vezes nem vale a pena. Sei lá, é de cada um. Tem todo um processo complicado, mas o freelancer está numa situação mais frágil mesmo, definitivamente. Então ele tem que ser cuidadoso com o cliente e pesquisar um pouco antes quando é um cliente desconhecido. Olha só, o Arthur tá falando aqui. O meu primeiro cliente eu joguei limpo. Falei, preciso de tanto de prazo. É bom para você? Porque eu tenho outro trabalho. Sim, E foi bom para os dois. ótimo. A Leca tá falando aqui, é que eu sou bem iniciante, mas tem sempre gente me pedindo e eu não sei se sou capaz de fazer. Mas então, tem que tentar. Se você não tentar, Então, você não você pode, às vezes a galera tem um prazo flexível, né? Então fala, olha só, beleza, nunca fiz não. Também não é bom você falar que nunca fez. Mas você fala, olha só, vamos fazer, mas eu tô com a minha agenda enrolada aqui. Você tem alguma flexibilidade de prazo, caso eu precise de mais? Aí a pessoa, sim, tenho. Não, não tenho. Então não dá para fazer. Não, tem alguma flexibilidade. Ok, então vamos lá. Vamos planejar inicialmente para 2 semanas, tá? Pode ser que a gente precise de um pouco mais, mas a intenção é 2 semanas. Lembra, o ideal é sempre você dar um prazo e entregar antes do prazo que você pediu. Tá? Então, negocie esse prazo já com isso em mente. Se você pede 2 semanas, se você acha que você vai terminar em 10 dias. E se não estiver dando, você trabalha dobrado, 16 horas por dia, entendeu? Isso aí, você entregar.
Mas tem que começar a fazer. Não dá, não espera muito, não. Tô Quanto rindo. antes você começar a ter experiência de mercado, é melhor para você em vários sentidos. Uhum. Olha só, o Arilson está perguntando, Diego, qual é o momento certo de sair do emprego tradicional e partir para ilustrador? Ah, Como saber os valores que posso atribuir aos meus trabalhos? então, essa é uma pergunta boa, tá? Quanto vale o seu trabalho é quanto alguém está pagando por ele. Acabou, simplesmente. Escolhe um número qualquer, cobra esse número. Não pagaram? Um cliente não pagou, dois não pagou, você desce um pouco. Ah, ok, beleza. O cara pagou o valor X. Da próxima vez você cobra X mais um pouquinho. Você vai subir no máximo que você puder. Você tem que cobrar sempre o máximo que o cliente pode pagar. É isso. Agora, quando saber quando sair do emprego tradicional para viver de ilustração? Você tem que fazer um cálculo da sua renda anual, porque você vai ter oscilação, mês que você vai ganhar mais, mês que você vai ganhar menos. Então você tem que ter um balanço anual do que você está faturando com ilustração. Aí uma vez que o faturamento com ilustração superar o do trabalho tradicional, é o momento de começar a pensar, tá? Mas é uma transição, é devagar, entendeu? Eu lembro que não dá para pular, você tem que ficar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E mesmo que você estiver vendo só de ilustração, tem muito imprevisto. O ideal é que você já tenha alguns meses. Você calcula o seu custo de vida mensal e você tem alguns meses desse custo de vida já separado para emergência. E aí porque já aconteceu comigo problemas assim de a empresa pediu uma quantidade grande de ilustração, eles estavam pagando muito bem pelas ilustrações, e você fica, caramba, beleza, vamos fazer um montão. E os caras ficaram 6 meses sem pagar, entendeu? Foi um negócio assim inacreditável. Cara, não acredito que isso está acontecendo. E daí? Eles estão nem aí, entendeu? Ó, desculpa, a gente não tem previsão ainda para quando a gente vai poder te pagar. Posso te ajudar em mais alguma coisa? Como se não fosse nada, entendeu? Depois dessa eu aprendi. Então, aí eu comecei a estudar pra caramba sobre educação financeira e tal, e é uma coisa que é importante para quem tem essa renda instável, né? Como ilustrador, vai ser assim. Tá? Mas você também tem situações onde você assina um contrato de mais longo, né? Eu já assinei contrato de 2 anos com a empresa, foi tudo certinho. Era como se fosse como se fosse o que eu estou fazendo agora, entendeu? Estou trabalhando de casa para a Ubisoft. Então, e era de ilustração, não era de concept. Para concept é mais comum que o pessoal faça isso. E aí eles não pagam por trabalho, né? Eles pagam às vezes por hora, mensal, um cálculo por hora, né? Mas o pagamento é mensal. Diego, o Cleiton está perguntando. As tratativas com o mercado internacional com relação ao trabalho de freelancer é sempre por e-mail ou tem videoconferência? 90 e tantos por cento é por e-mail. Acho que eu nunca tive. Nunca tive, não. Nunca tive. Tive. Lembra, teve um projeto que eu estava participando que tinha umas reuniões, sim. Nossa, eu lembro aquele do. Mas foi só. O resto é tudo por e-mail. Mas era bem legal. Porque era no do Soulkeeper. Lembrei o nome. Sim. Porque ali a gente não estava fazendo ilustração, a gente estava fazendo concept de ilustração. Ou ilustrações para concept também. Quando é concept, você tem que discutir. Não tem jeito. Agora, quando é ilustração, trabalhei na CD Projekt fazendo ilustração, não discutia nada praticamente, entendeu? Eu sentava na minha cadeira, fazia minha ilustração e só discutia uma vez por semana na Art Review. Agora, aqui fazendo concept, eu estou o tempo todo conversando com a galera. Né? A gente tem 2 reuniões por dia para trocar ideia. Porque são reuniões que te ajudam a ter ideias novas, entendeu? São reuniões que vão te dar uma orientação para você interromper um trabalho que pode estar em uma direção que não está adequada para o projeto naquele momento. A galera, você não percebeu isso, mas algum colega, o diretor de arte, vai perceber e vai falar, opa, peraí, essa ideia aqui não vai funcionar por causa disso, disso, disso. Vamos interromper ela e começar outra. Concept, sim, você vai precisar discutir. Agora, a ilustração, não. Diego, o Eduardo está perguntando aqui.
No caso de comissão para pessoa física, é válido mandar a imagem primeiramente em baixa resolução com marca d'água e só mandar ela em alta resolução sem marca d'água depois do pagamento? Sim, com marca d'água não, mas manda em baixa resolução. Eu fazia assim, eu mandava em baixa resolução, olha, terminei, tá aqui a imagem em baixa resolução. É baixa mesmo, tipo 600 pixels. É o suficiente para a pessoa ver, ó, tá legal. E não usar, entendeu? 600 pixels para ela não usar? 600, 800 pixels, Diminui mais aí. Que aumenta, cara, diminui mais aí. Não, não, acho que menos 600 não dá pra ver nada. Depende do que é também, né? Depende do que é. Depende do que é que você tá fazendo. É um personagem só numa página, pô, 600 pixels é mais do que suficiente pra você ver. Agora, se é um ambiente com um monte de personagem, aí é diferente. Mas manda em resolução pequena, principalmente se for para um projeto de impressão, né? Que aí não tem como. A capa de livro, não tem como usar isso. Para jogo, não. Para jogo até tem, mas. Você mandou um concept, o cara já viu, a ideia já tá lá. E aí, já era. Mas é isso. Vale a pena sim. Diego, o Alexandre tá falando. Diego e Mariana, e os causos engraçados do mundo dos freelas? Contem aí. Ó, a gente vai fazer como eu comentei, a gente vai separar umas lives mais temáticas. Aí a gente pode falar e ouvir também, né? Queria ouvir de vocês. É verdade. Tenho certeza Tenho, que tem muita história tenho pra certeza que eu contar. não sou o único. Olha Outro só, o dia. Kelvin tá perguntando. Terminou? Não, terminei, pode falar. O Kelvin está perguntando: sendo ilustrador freelancer ou contratado, corro o risco de perder oportunidade de emprego ou ser demitido por falar coisas polêmicas em redes sociais? Cara, o melhor é não falar não. É isso aí. É, Melhor não falar, não. o mundo hoje não devia ter importância. Você devia ter liberdade de falar o que você quiser, entendeu? Mas, pô, demitiram o. Qual é o nome do cara lá do Guardiões da Galáxia? Que ele falou as besteiras dele lá no Twitter. E ainda mais pra gente que é simples mortais. Somos simples mortais. Mas existe sim. Depende também do que você fala, né? Porque o que acontece é que a empresa não quer ter. E a empresa não quer associar o nome dela com o nome. Mas tá bom, é melhor não falar nada. Deixa eu ler aqui a pergunta da Sandra. Posso usar o SketchUp para 3D e passar para o Blender para texturizar? Estou levando uma surra no Blender. Olha, pode, mas é melhor aprender o Blender. Mas pode. Você pode fazer no SketchUp, exporta em OBJ, joga no Blender. Aqui comparado com o SketchUp, o Blender é bem difícil, bem mais difícil. Não é difícil, mas é mais complicado mesmo. É um outro pensamento de modelagem. Você pode usar ele para renderizar, texturizar e renderizar lá. Funciona. O Diego está perguntando aqui. Bonito nome. Já vi alguns trabalhos com aquele copyright ou direitos reservados no canto. Sim. Isso realmente resolve alguma coisa Não. em relação ao uso indevido do trabalho? Não, a galera só corta. Um clone stamp por cima e usa tudo. Te falei que usaram o trabalho do Darken na capa do Game of Thrones de Portugal, eu acho. Pegaram da internet, publicaram a publicação oficial, a capa do Guerra dos Tronos. É isso, nego vai usar e acabou. O mundo de hoje é isso, não tem jeito, tem que usar a seu favor. É horrível quando a galera, você abre aquele portfólio cheio de marca d'água, assim, ninguém gosta de ver portfólio com marca d'água. E a galera, a galera coloca arte hoje na internet. Eu vi arte de Gerard Marant, um concept art de filme aí que eu curto o trabalho dele, 4.000 pixels, entendeu? No ArtStation. Dá pra imprimir, dá pra usar, dá pra fazer tudo com o trabalho do cara. É que se alguém usar, você processa. Mas o pessoal hoje quer que a imagem rode, né? Com a melhor qualidade possível. E é isso. Não tem. Eu acho que quando pegam assim pra usar, com exceção de situações como essa da Guerra dos Tronos, que foi uma mal caratice aí
de alguém responsável. É, são projetos muito pequenos, entendeu? Que você nem liga. Eu fiz aquele concept lá do Adam Warlock. E eu vi um monte de YouTube usando pra capa, colocando, trocando personagem, né? Vi um lá que meteram a cara do Keanu Reeves nele, usaram a armadura. Tem gente que pegou, usou e me mandou uma mensagem. Ah, eu tô usando aqui, mas deixei seus créditos. Eu nem ligo, usa, cara, tudo bem. O mundo hoje é esse. A gente não escuta um monte de música no YouTube todo dia, sem pagar nada. É ruim quando a galera usa pra fazer dinheiro, né? Aí tá usando o YouTube também. Mas é o que é. Diego, vamos encerrar por hoje, que ainda tem trabalho para fazer aqui. É. Eu vou entrar de férias agora, dia 18. Aí deve dar uma Para ter mais melhoradinha. trabalho. Mas a gente tá com. Eu falei com a Mariana que eu tiro férias pra trabalhar em outras paradas. Há um bom tempo que eu não sei o que é férias de verdade. Ai. Mas é isso, galera. Foi um prazer estar com vocês aqui. Se ficou alguma pergunta perdida aí, traz ela no próxima live e a gente conversa, tá? Tchau, Falou, tchau, pessoal. galera. Um abraço Uma aí. Falei junto contigo. Pode dar o tchau, vai. Tchau, tchau, pessoal. Tenham uma ótima semana. Valeu, fui.